Vamos falar mais sobre isso, Theo, Isabel, com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan, que chega para conversar conosco. Tudo bom, professora? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bem, professora, muitos aspectos aqui para abordarmos com relação a essas eleições. Vou começar um pouco abordando os recados que o Brasil passa a partir de determinados movimentos. O que significa o Brasil enviar Celso Amorim para a Venezuela durante as eleições? E também o que significou o fato do TSE decidir não enviar mais observadores internacionais para acompanhar o pleito por lá? Conforme já explicado na reportagem, a troca de farpas, sobretudo advindas de Nicolás Maduro em relação ao processo eleitoral brasileiro, intimidou, constrangeu o próprio Brasil. Portanto, uma decisão diplomática e acertada é enviar o ex-chanceler Celso Amorim, que deve sim acompanhar as eleições não como observador, mas sobretudo mantendo um tom diplomático de respeito às eleições que devem acontecer de maneira democrática, ou seja, devem, na medida em que os países do cenário internacional estão bastante atentos devido ao Acordo de Barbados, firmado em outubro do ano passado, quando justamente existe aí um apoio para que essas eleições aconteçam de forma livre e justa no país. Existe todo um temor em relação a essas eleições. Isabel Mega. Professora, queria seguir nessa tecla para a gente tentar traçar cenários aqui da reação brasileira diante de um resultado ou de outro. Levantar com a senhora também essa preocupação que a gente nota quando a gente conversa com fontes do Palácio do Itamaraty em relação ao respeito que o Brasil terá à decisão, e isso vai depender do respeito que o próprio vencedor terá ou não em relação a esse processo eleitoral na Venezuela. O que esperar disso, professora? Qual é o termômetro e o time em que esse reconhecimento do resultado das eleições pode ocorrer, levando em consideração que, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, a gente não vai ter esse atestado de um reconhecimento desses servidores brasileiros de que realmente o processo ocorreu dentro da normalidade? Fato é que nós temos uma série de observadores internacionais, inclusive da OEA, acompanhando essas eleições em loco. Não obstante, nas eleições passadas, nós tivemos sim acusação de fraude, o que, claro, preocupa os países da região e a comunidade internacional. Um ponto importante que você levantou é justamente a situação pós-eleições. Se Nicolás Maduro vence, nós teremos sempre uma reação de desconfiança, já reconhecendo que houve fraude em eleições anteriores. No entanto, se vencer Edmundo Gonzalez, lembrando que algumas pesquisas nacionais apontam ele como grande vencedor, eu não vejo, assim como outros analistas, que será um processo de transição muito tranquilo. Eu acho que vai depender muito de como todas as forças que atuam para sustentar o governo de Nicolás Maduro vão respeitar esse resultado. Lembrando que Nicolás Maduro tem as Forças Armadas ao seu lado, o que, claro, tensiona ainda mais essa situação, pois a gente teme, inclusive, um golpe militar, como é muito comum na América Latina. Theo Cury. Professora, bom dia. O âncora da CNN, William Vac, ele falou nessa semana numa análise que ele fez que nenhuma ditadura saiu do poder por meio de eleições. Essas eleições específicas na Venezuela, elas mostram um cenário diferente de anteriores, com uma pressão internacional ainda maior, uma pressão da região ainda maior por conta de mudanças em alguns países que aconteceram ao longo dos últimos tempos. E internamente também, com mais candidatos, obviamente candidatos barrados, mas há uma mudança nos ares. Qual que é o futuro, em caso de eventual vitória de Nicolás Maduro, qual que é o futuro do país e do regime de Nicolás Maduro diante de todo esse cenário que está diferente com relação ao que a gente já viu no passado?
Sua pergunta é importante na medida que, claro, a gente tem que entender como se mobiliza essa oposição. Nós já tivemos outros candidatos, como Henrique Capriles, que, enfim, não conseguiram, não tiveram força para continuar lutando, inclusive vários, como ele, foram presos, assim como Maria Corina Machado, que não conseguiu emplacar sua candidatura. No entanto, eles utilizaram uma estratégia importante, que foi de nomear Edmundo Gonzalez, que agora aparece liderando as campanhas, mas colocaram a Maria Corina Machado para circular em todo o país, angariando apoio para a oposição. No entanto, a sua pergunta ela vai justamente no sentido da gente entender se Nicolás Maduro vencer. O que eu vejo? Mais sanções econômicas e o país novamente se colocando numa situação econômica mais dura, mais drástica. E não é à toa, como mostrou a reportagem, a preocupação do Brasil em termos cada vez mais fluxos migratórios de venezuelanos para o Brasil e para toda a América Latina. É fato que há muitos venezuelanos na Argentina e em outros países da região que nem fazem fronteira com a Venezuela. Portanto, qualquer um dos resultados vai ocasionar um grande tensionamento. Como você mesmo disse, é difícil a gente imaginar que um governo autoritário saia apenas como aceitando uma eleição democrática. Portanto, tudo isso ocasiona grande tensionamento entre a comunidade internacional. Professora Rejane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, nessa conversa conosco. Mais uma vez, Rejane, muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima.